Nós vamos continuar a nossa série de meditações sobre o poder de Jesus e, mais especificamente, agora em Marcos 5, de 1 a 20, nós vamos falar do poder de Jesus sobre o mal. O brasileiro, em geral, tem certo medo dos poderes do mal. Tem medo de despacho, medo de encosto, medo de assombração, medo de inveja, medo de passar por debaixo da escada, medo até do pobre do gato preto ali, né? Está ali na tela. Então o brasileiro sempre tem algumas espécies de medo. O fato é que não podemos negar, até mesmo a palavra de Deus nos fala isso, que o mal existe, não existe? O mal existe. E sendo que ele é personificado no ser angelical caído, o diabo que se rebelou contra o Criador e caiu expulso na terra, trazendo consigo quanto? 1/3 das estrelas do céu. Ele caiu e trouxe 1/3 dos anjos também caídos com ele para a terra. Então o mal existe e está personificado na pessoa do diabo e dos anjos que caíram junto com ele, que se rebelaram contra Deus. Isso está descrito lá em Apocalipse 12. Depois, se você quiser ler, já marca na sua Bíblia lá, Apocalipse 12. Mas algo que devemos levar em conta é que hoje muita coisa que é chamada de possessão demoníaca não é algo verdadeiro. Nem sempre é verdadeiro. E muitas vezes são shows encomendados a atores e outras vezes pessoas mais sensíveis a hipnoses, por exemplo, e a outras formas de manipulação são usadas. São usadas para representar ali que é uma ação do mal. E por fim, há questões que parecem-se com possessão, mas na verdade podem ser ligadas à saúde psicológica e física da pessoa. Então, nem sempre tudo que a gente vê por aí é o mal que está agindo. Às vezes pode se tratar também de um problema físico, um problema psicológico. E há também doenças que podem ter causa emocional ou também causa espiritual. Mas nem todas são. Nem tudo que você vê é de fundo emocional ou de fundo espiritual. Nem tudo. Mas o mal também pode fazer adoecer. O mal também pode fazer adoecer. Deus nos deu os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, para tratar de desordens naturais do nosso corpo e mente. Desde que o homem também se rebelou contra Deus, ele passou a ser sujeito a doenças e a morte. O dia que comeram do fruto proibido, passaram a conhecer doenças e a morte. Bem, feitas essas considerações, hoje falaremos sobre o poder de Jesus sobre o mal. O mal de verdade mesmo, o mal personificado agindo. Veremos que quando Jesus chega, nada fica impassível, nada fica parado quando Jesus chega. Jesus livra-nos poderosamente do mal. Jesus livra-nos poderosamente do mal. Quando Jesus manifesta o seu poder, nós vemos a súplica do mal. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Há possessões demoníacas mais graves do que outras. Como nós vemos mais à frente em Marcos 9, por exemplo, o caso dos discípulos não conseguirem expelir aquele demônio que está lá relatado em Marcos 9. Então Jesus
faz o que os discípulos não conseguiram fazer e expulsa aquele demônio, lá em Marcos 9. E diz o seguinte para eles, que aquela casta só poderia ser expulsa com jejum e oração. Com jejum e oração. E nesse caso aqui, de Marcos 5, é parecido, onde há muitos espíritos numa mesma pessoa. Há muitos espíritos ali numa mesma pessoa. E ele se apresenta como que nome mesmo? Legião. E ele mesmo fala, porque somos muitos. E uma legião remete a um âmbito militar. Um grupo de soldados de no mínimo 6.000 homens no Império Romano. Há algumas divergências quanto a esse número, viu? 6.000, quem sabe até o dobro disso. Há algumas divergências aí, entre os estudiosos. Ou seja, era um ajuntamento de espíritos imundos que potencializavam o poder do mal dentro daquele pobre homem possesso, de forma que ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia prendê-lo. E quando Jesus se aproxima, espíritos imundos não ficam sem reação. Esse que nós vemos no texto, ele vai ao encontro de Jesus, submete-se à autoridade dele, prostrando e até adorando a Jesus. Na verdade, antes mesmo disso, o Espírito Santo de Deus já havia submetido o espírito imundo à sua vontade. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Até mesmo aquele demônio confessou ali quem era Jesus, por conta do próprio Espírito. Diante do poder de Jesus, o mal ajoelha-se, suplica e até adora a Jesus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Existem regiões em que os espíritos imundos são mais frequentes. Existem lugares onde os espíritos imundos são mais frequentes. E isso tem a ver, não especificamente com o lugar em si, mas tem a ver com a margem que ele tem de influenciar as pessoas que estão nesse lugar. Isso tem a ver com o apego das pessoas às coisas materiais desse mundo. Inclinações carnais ao pecado, devassidão sexual, busca pelo contato com os mortos e até o abandono à fé. Veja que o endemoniado ele está em que local? Num cemitério. Está junto aos sepulcros. E o sepulcro era considerado um lugar puro, imundo. Era considerado um lugar imundo, contaminado. E havia um precipício ali, uma porção de água, que é chamada de mar, que nós vimos semana passada, que não é um mar, na verdade é um lago grande. E a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, era um ambiente propício para o mal agir, atormentando as pessoas e para fazer dele aquele lugar a sua casa. Por isso os demônios imploravam para não serem expulsos desse lugar. Jesus atende ao pedido dos espíritos, como nós lemos no texto. Cumpre-se, no fim, a vontade de Deus e não deles, pois eles, ao entrar nos porcos, os porcos também enlouquecem, como aquele endemoniado, e eles se atiram precipício abaixo e morrem todos os
porcos. Vocês com certeza já ouviram alguém dizer alguma coisa assim: eu não estou me sentindo bem nesse lugar aqui, o clima parece que está pesado. Já ouviram alguém dizer isso? Você mesmo já sentiu isso também? Nossa, cheguei em um lugar, o clima ali estava tão estranho. Um casal de amigos nossos, sendo um deles presbítero e a esposa muito atuante na igreja, foram para um lugar aqui do Brasil onde tem sol o ano inteiro. Lugar bonito, águas, né, maravilhosas ali. Eu não vou falar que lugar que é, né, mas você já pode imaginar um pouco aí. Eu estava conversando com uma irmã esses dias sobre esse lugar. E eles chegaram nesse lugar a passeio, mas sentiram uma opressão ali. Como se tivesse alguma coisa do mal ali rondando. E tiveram que sair daquele lugar, até porque eles viam que alguma coisa muito ruim estava ali atuando. Quando a luz, os filhos da luz chegam, o mal reage. E tanto é assim que minha esposa presenciou uma cena, no mínimo, impressionante dentro da igreja. Durante o culto, no período de louvor a Deus, de repente os cabelos de uma menina ali, que estava ali no meio da igreja, como nós estávamos cantando aqui há pouco, ele espetou. Ele ficou todo para cima. Durante o louvor. E aí o pastor rapidamente levou aquela menina junto com os presbíteros para orar. A clamar a Deus para tirar aquele demônio que estava ali. Mas não parou por aí. Num retiro de carnaval, essa mesma menina, estavam ali no retiro, e no meio da noite as meninas se descuidaram dela e ela escapou do alojamento. Saiu do alojamento, sumiu. Aí vão o pastor, os presbíteros atrás da menina. Cadê essa menina? Foram encontrar ela caída na entrada da chácara, toda cheia de lama, e dizia a ela: ele veio me buscar. Aí continua a luta contra o mal. Pega os pastores, presbíteros, leva na tenda da oração que foi levantada no acampamento e vamos orar, para expelir esse demônio, para que ela seja de fato liberta. Tem casta que só sai com muito jejum e oração. O fato, meus amados, é que Jesus livra-nos poderosamente do mal e nos dá autoridade também sobre os espíritos imundos. Mais à frente no texto de hoje, mais à frente ainda do texto que a gente está falando hoje, nós lemos o seguinte: Jesus, ele nos dá autoridade sobre espíritos imundos. Marcos 6, 7. Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, todos nós podemos orar nesse sentido, pela libertação de pessoas que estão oprimidas, que estão padecendo por conta da ação do mal em suas vidas. Mas a atuação principal fica a cargo daqueles que estão na liderança, daqueles a quem Deus confiou outras pessoas para cuidar. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, recorre de uma forma especial essa responsabilidade a eles. Por quê? Jesus não pegou da multidão algumas pessoas que estavam ouvindo ali as suas palavras e simplesmente colocou para expelir os demônios. Jesus pegou 12 e colocou do lado dele, ensinando, preparando, fortalecendo para que depois eles pudessem atuar nesse sentido. Indo de 2 em 2, para um apoiar o outro também. Você pode orar nesse sentido? Com certeza. Mas cuida da tua vida também. Porque você, atuando nisso, você tem que cuidar de como você está com Deus, se você está ok com Deus, se você está realmente agradando a Deus. Porque senão você vai estar
atuando nesse sentido e isso vai voltar contra você. Essa é a súplica do mal. Quando Jesus age poderosamente, o mal simplesmente se curva e se submete e suplica. Ele simplesmente fica com medo diante do poder de Jesus. Mas continuando o texto, meus amados, Jesus livra-nos poderosamente do mal, e quando Jesus manifesta o seu poder, nós vemos também a súplica do povo. Marcos 5, do verso 14 até o 17. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. No verso 14, nós vemos que os que cuidavam dos porcos tiveram medo e fugiram. O povo sendo informado por eles, com curiosidade para saber o que estava acontecendo. E vendo o resultado da ação de Jesus sobre a vida do outrora endemoniado, também ficaram com medo. No verso 16 mostra que o povo foi informado sobre a mortandade dos porcos no abismo. E por fim, no verso 17, vemos a súplica do povo. Eles pedem, por favor, que Jesus faça o quê? Jesus vá embora. Interessante, o demônio ele pede, eu quero ficar. Ele suplica a Jesus, eu quero ficar. E o povo suplica a Jesus, vai embora. Algumas traduções falam de temor ao invés de medo. Temor tem um sentido de respeito, mas pode também significar medo. Porque se você respeita uma autoridade, você faz alguma coisa errada, você tem o quê da autoridade? Medo. Se eu faço alguma coisa errada, então eu posso ter medo da repreensão de Jesus e do que pode vir sobre a minha vida como consequência daquilo que eu fiz errado. A súplica do povo indica-nos, então, a falta de entendimento. Essa é uma das primeiras coisas. Vocês percebem no texto alguém perguntando quem é Jesus, de onde veio, qual a sua missão real, qual é a sua intenção real? Alguém faz isso no texto? Eles simplesmente sentem medo e agem a partir daquele instinto. Nossa, parece que ele é poderoso, então tem que ter medo. Mas não se interessam em saber quem é Jesus. O povo tem medo daquilo que não consegue entender, de quem não consegue entender. A segunda coisa é a acusação da consciência. Quem sabe a própria consciência deles tem acusado eles. Nossa, alguém tão poderoso assim, nós fazendo coisas erradas. Quem sabe a própria consciência tem acusado eles. Quando Isaías viu Deus indo ao encontro dele ali, de uma forma esplêndida, maravilhosa, né, poderosa, o que Isaías fez? Ele disse, ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi quem? O Senhor dos exércitos. Ou seja, quem deve realmente teme. Outra coisa, havia um apego às coisas deste mundo, materialismo. Mas qual que é o materialismo ali naquele texto, nesse texto que nós estamos vendo? Onde a gente vê isso? Houve um grande prejuízo para aquelas pessoas, porque uma manada inteira de porcos morreu no abismo. E eles não iam ter os rendimentos, o lucro da venda daqueles porcos que, quem sabe, já estivessem gordos, prontos para o abate, para ser vendidos. Ou seja, Jesus vai embora que o Senhor está dando muito prejuízo para nós. Mas não enxergaram uma coisa que é muito maior do que uma manada de porcos, que é muito mais valiosa. O que é mais valioso ali no texto? Os porcos ou uma vida que era atormentada e que atormentava outras pessoas e agora foi restaurada? O que vale mais nesse mundo do que o valor de uma alma? Nada. Nada vale mais do que uma alma. Mas esse materialismo deles era um campo fértil para que
o mal estivesse agindo ali. Eles eram mais dados aos prazeres e também tinham abandonado a fé, sendo que no meio daquele povo haviam muitos judeus que haviam abandonado a fé em Deus. Haviam deixado de crer em Deus e na sua palavra. O porco era considerado um animal impuro. Simplesmente, o porco, ele não gosta de limpeza. Se você der o banho no porco, deixar ele limpinho, ele vai fazer o que quando você deixar ele perto da lama? Ele vai rolar na lama de novo. Ele volta para a lama. É da natureza dele. Se por um lado os espíritos imundos querem ficar nesse lugar, por saber que é um terreno fértil que eles têm ali para atormentar, aquelas pessoas querem continuar a fazer o mal. Continuar a fazer o mesmo que elas faziam antes. Não querem que nada seja mudado ali. A gente já estava caminhando num esquema. Qual que é o esquema? Tem lá um possesso, atormenta as pessoas, mas está dando lucro, os porcos ali. Vão continuar do jeito que está, não precisa mudar nada não. A gente continua fazendo o que a gente bem entende e esse homem vai embora daqui. Jesus vai embora daqui. A súplica do povo é uma súplica de rejeição a Jesus. O povo prefere abraçar as suas paixões carnais e ao mal do que abraçar a graça que Jesus manifestou poderosamente no meio deles. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como está a nossa vida? Será que nós temos feito o que é correto e digno de louvor a Deus? Ou estaríamos nós seguindo a maldade da nossa própria carne, mergulhando nas paixões e ilusões desse mundo? Temos, por acaso, nos afastado de Deus e da fé? Será que a gente tem se afastado? Cuidemos de não deixar espaço para o mal trabalhar em nossas vidas. Aproximemo-nos mais de Jesus. Busquemos com determinação uma vida mais santa, consagrada a Ele. Certa vez, um amigo me disse que não gostava de ir à igreja. Sabe qual que era a desculpa dele? Vocês falam todas as coisas que eu faço errado lá na igreja. Por isso eu não gosto de ir à igreja. E certa vez também eu fui visitar uma pessoa da minha família e na porta ela já me expulsou. Você veio falar de religião, vai embora daqui. Você chega para visitar a pessoa já te rejeita por causa de Jesus. A súplica do povo muitas vezes é de rejeição a Jesus. Deus quer dar a eles a luz, a pureza, e eles preferem as trevas e a lama. Jesus expressa sua preocupação com os seus discípulos, intercedendo e suplicando por eles ao Pai. Ele diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. É Jesus intercedendo diretamente por seus discípulos. E tem um outro versículo que diz o seguinte: sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em... Antes aquele que nasceu de Deus, ele o guarda, e o maligno não lhe... Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. O mundo inteiro já está morto no maligno. Mas Deus nos livra de viver uma vida submersa no pecado. Jesus é poderoso para nos livrar de todo mal. Portanto, não temos o que temer. Se estivermos em comunhão com Deus, com o Pai Celestial, Ele vai nos proteger, vai nos livrar de todo o mal. Que a palavra de Deus diz que quem está em Deus, o maligno não lhe toca. Certa vez uma mulher se aproximou da minha mãe e começou a ficar meio que amiga da minha mãe, assim e tal. E de repente a mulher virou para ela e disse o seguinte: se eu te der uma galinha preta, a senhora aceita? Vocês entenderam? Minha mãe, quem sabe na inocência dela, disse o seguinte: eu aceito sim. Sabe o que aconteceu? Minha mãe não recebeu essa galinha preta. E a vida dessa pessoa entornou-se totalmente.
O mal que ela intentou para minha mãe, voltou todo para ela. Aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Jesus é poderoso para nos livrar de todo mal. Um último versículo nessa parte. O Senhor o protegerá de todo, protegerá a sua vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Uma terceira e última coisa do texto. Jesus livra-nos poderosamente do mal. Quando Jesus manifesta o seu poder, vemos a súplica do restaurado. Quantas súplicas a gente tem nesse texto? 3. Essa é a terceira. A primeira é o mal que suplica. Faz um pedido. A segunda é a súplica do povo, que faz um pedido torto, igual ao do mal. Esse é o último pedido, a última súplica, a súplica do restaurado. Vamos ver o restante do texto. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Possessão demoníaca verdadeira, ela pode gerar desejo constante de isolamento, aparente loucura, sofrimento intenso, depressão ou descompasso emocional, autoflagelação, violência, desejo suicida ou de se matar, ou desejo de matar também. E esse endemoniado gadareno estava sofrendo muito. Louco, ele ficava machucando ele mesmo. Ele mesmo estava se cortando ali. E ele estava fazendo outras pessoas ali daquele lugar sofrer também. Imagine o sofrimento de uma família que vê um ente querido que se corta, que anda nu pelas ruas, que ninguém consegue segurar ele. Imagine o sofrimento das pessoas ali. Aquele homem vivia uma vida atormentada e triste. Mas vemos que Jesus o livra poderosamente do mal, e ele é restaurado, ele se limpa, ele veste roupas, e mostra que agora ele está em perfeito juízo, que ele não está mais louco. E a súplica desse homem é uma súplica diferente da súplica do mal, que quer continuar a fazer o mal. É uma súplica diferente do que aquelas pessoas querem que Jesus faça, que é simplesmente deixá-las ao seu destino. A súplica daquele homem é de fazer o quê? De seguir a Jesus. Ele implora a Jesus que ele quer segui-lo. Ele quer ir embora com Jesus. Nós vemos isso nesses outros versos. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Quem alcança um favor no poder de Jesus e é restaurado por ele, deseja permanecer em sua presença. Deseja intensamente segui-lo. Aquele homem restaurado, liberto do poder do mal, implora por seguir Jesus. Mas Cristo tem um propósito especial para a vida dele. Agora que ele veio e viu a Jesus, após ter sido transformado por Jesus, ele foi também enviado por Jesus para ir e mostrar a sua salvação a muitos outros que por lá moravam. Ele não somente disse à sua família, mas ele anunciou em todas as 10 cidades daquela região que é chamada de Decápolis. 10 cidades aquele homem percorreu, falando do que Jesus fez na vida dele. E o que aconteceu com as pessoas? Todos ficavam admirados. Em outra tradução diz nesse texto, maravilhados. Ficaram maravilhados com Jesus. Hoje não é diferente. Há muitas pessoas que apenas ficam admiradas a respeito do poder de Jesus. Até são simpáticas a Ele e às suas palavras, mas continuam escravas de seus próprios prazeres, sem forças para sair da lama, do pecado, sem forças para abandonar os vícios. Na escalada cristã, esses são chamados os interessados.
Eles querem ir, mas ficam naquela, né? Será que eu vou mesmo? Ficam naquela indecisão. Já a ação de Jesus foi tão poderosa que transformou aquele homem, outrora endemoniado, fazendo-o avançar rapidamente ao estágio de transformado. Como que eu sei que ele foi transformado realmente? No estágio da caminhada cristã, onde a pessoa se encontra transformada, ela é também chamada por Deus para servir. E aquele ex-endemoniado foi transformado por Jesus e Jesus o chama para servir. Nós não sabemos se aquelas pessoas todas foram salvas, porque o texto só diz que elas ficaram admiradas. Tomara a Deus tenham sido salvas também. Com o que se parece a sua súplica a Jesus hoje? O que você suplica a Jesus hoje? Qual é o seu pedido a Jesus hoje? Suplique a Ele que lhe permita segui-lo. Faça aquilo que aquele homem fez. Suplique a Jesus que você também quer segui-lo. E com certeza você vai experimentar da sua graça, da sua misericórdia também. E com certeza Deus vai te preparar para passar ao outro passo, que é de estender essa graça a outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. Que a gente começa a seguir, mas a gente continua, né, para o outro passo também. Estendendo a graça a outras pessoas. Não é preciso temer o mal. Tema a Deus. Respeite-o. Ele te libertará de toda influência maligna. E também te libertará dos poderes da sua própria carne. Porque na batalha espiritual já somos mais que vencedores. Por meio de quem? De Jesus, que nos amou. Que Deus nos ajude a sempre suplicarmos. Eu quero estar na tua presença, Jesus. Eu quero viver na tua presença, Jesus. Eu quero que o Senhor também me transforme, Jesus. E eu quero te servir, Jesus.